Boa tarde, meus amados amigos e irmãos. Como nós havíamos comentado pela manhã, se desse tempo, dentro de nossas possibilidades, para que nós pudéssemos trazer mais um vídeo aqui para vocês. E esse vídeo que nós vamos trazer agora, justamente, um alerta que sempre nós estamos fazendo, Quando eu falo assim, um alerta, irmãos, isso também serve de advertência para mim, a minha pessoa, tá bom? E com certeza também, irmãos, para a igreja. Nós temos comentado muito, certo? Ontem mesmo nós estávamos, pela misericórdia de Deus, conversando com a serva de Deus, a pastora, e nós estávamos tratando de assunto profissional, e é óbvio que nesse meio também entra também o cristianismo, E dentre uns assuntos que nós estávamos falando, nós estávamos comentando sobre nós estarmos muitas vezes despercebidos, Talvez estamos que nem aquelas nécias, aquelas virgens, que não estavam com azeite, estavam despercebidos. E às vezes nós nos encontramos também despercebidos dentro da igreja. Nós podemos também levá-los lá para Mateus 25, onde a Bíblia relata ali que no tempo de Noé todos estavam despercebidos, estavam comendo, bebendo, se dando em casamento, na maneira de falar. Tudo bem que ali fala-se dos ímpios, Noé estava pregando e eles não estavam escutando, eles estavam levando-se, na maneira deles falarem, estavam gozando a vida. E depois a vida foi gozar deles, quando eles perderam a oportunidade de entrar dentro da arca, que veio o dilúvio e submergiu todas aquelas pessoas. Mas a arca de Deus, a arca da salvação, estava pronta, estava convidando para que eles pudessem adentrarem para pleitear as suas salvações, ou sua salvação. Mas eu volto aqui para os dias de hoje e quero passar aqui para os irmãos um versículo que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que nos diz assim. Vamos ler a partir do verso 15, que traz o texto e o contexto, tá bom? Diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócio alheio. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. Versículo 17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pedro está fazendo essa colocação. O apóstolo Pedro está fazendo essa colocação. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ponto. Vamos ficar por aqui para nós meditarmos aqui nesse versículo 17. Irmãos, na realidade, como Pedro colocou aqui, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Pedro diz, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus.
E se começar primeiramente, começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha, ele está perguntando qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Ponto. Mas ele disse que vai começar. Já é tempo de começar por nossa casa, por nós, como igreja. Como é que nós estamos hoje, meus irmãos? Não, irmão, eu estou evangelizando, eu estou ganhando alma para Jesus, a igreja está uma bênção, tem muita gente na igreja, a igreja está vivendo uma coinonia, está em comunhão. Amém, glória a Deus, estamos evangelizando, a igreja está em plena coinonia, né? Festa para um lado, festa para o outro. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu estava vendo alguns vídeos aí atrás, alguns dias também, e hoje também nós estávamos vendo, esse ocorrido que está, esse problema que está ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul. Nós falávamos há bem pouco tempo, ouvia-se e via-se terremoto na China, no Japão, na Turquia, às vezes até nos Estados Unidos, em outros países aí afora. Mas nós ouvíamos falar que era lá. Hoje nós estamos ouvindo aqui, dentro do nosso país, no Rio Grande do Sul. Essa enchente que está aí, né? A natureza reivindicando seu habitat. Ouvi também, agora no sábado, no sul do Rio Grande do Sul, teve um maremoto, né? Que nós não ouvíamos falar aqui. Trazendo aqui para perto de nós agora. Um mês mais ou menos agora, teve 10 terremotos aqui em Managuape, né? Certo que foi de baixa intensidade, né? Como se colocam os geólogos na escala Richter, né? Deu de baixa intensidade, mas teve. Já houve outros ali para o lado de Itapipoca, né? Terremotos. Segundo os cientistas, o terremoto ocasiona das pedras, né? Os calcários que se afrouxam, e se eles se afrouxam é porque os homens, eles naquelas pedreiras, eles tiram as pedras para fazer talvez calçamentos ou outras utilidades, mas eles estão mexendo nos calcários das rochas, vão afrouxando, né? E aquilo ali traz o abalo sísmico, segundo as ciências, né? Através dos seus cientistas, esses geólogos, né? Assim também, irmãos, muitas vezes a gente vê assim, olha, tem uma enchente ali, e o rio transbordou, mas sabe por que o rio está transbordando? É porque nós estamos colocando lixo dentro do rio, é porque nós estamos tirando o habitat, a passagem da água, estamos construindo casas ali dentro para nós habitarmos. E tem tantos outros lugares, mas nós queremos tomar o lugar da natureza, o caminho dela, a passagem dela, nós estamos obstruindo. E isso o homem paga um preço, por ele ser altamente egoísta, certo? Falo isso daí agora assim de nós, coisas aos nossos olhos físicos, tá? Agora, isso sem mexer com os olhos espirituais. Pois bem, nós falávamos dos vulcões, dos terremotos. Vulcões, nós não ouvimos falar aqui em vulcão pelo Brasil, ainda não, né? Mas tudo bem, essas coisas estão vindo para cá e nós não estamos despertando para isso. São coisas físicas das ciências que estão ocorrendo aqui,
mas a natureza avisa, como Noé avisou sobre o dilúvio que ia haver naquela época, muita água ia cair, e nós, coloco nós porque fazemos parte da humanidade, não despertamos, e hoje Deus manda também esse aviso para nós, e dentro desse aviso vem um porquê, tá? Vem um porquê. Estávamos observando, amigos, existe, segundo um evangelista estava comentando, 87 cidades no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja evangélica. 87 cidades no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja evangélica. E dizem os evangelistas também, que lá a batalha espiritual é tremenda, tá? É tremenda. A bruxaria corre solto por lá, corre solto. Mas, irmãos, aqui dentro do Brasil ainda tem isso ainda. Eu costumo dizer que no bairro que eu moro já está todo mundo evangelizado. E eu creio que sim. Ontem mesmo nós estávamos conversando e chegávamos a essa conclusão. Porém, o confins da terra falta pouco para ser evangelizado. Mas nós temos um grande problema, nós como cristãos, de querermos primeiro evangelizar a casa do vizinho e não evangelizamos a nossa casa. E quando assim nós fazemos, quando nós deixamos de evangelizar a nossa casa e vamos a evangelizar do vizinho, nós estamos sendo negligentes com nós mesmos. Nós muitas vezes só queremos ser missionários, só achamos que somos missionários se nós formos para a África, para os Estados Unidos, para não sei para onde. Se eu for para os países, para países estrangeiros ou exterior, aí eu sou um missionário. Mas se eu for evangelizar para os meus parentes, eu não sou missionário. Se eu sou missionário, eu quero ter a patente. Missionário Evaldo. Foi para os Estados Unidos, foi para a Alemanha, foi para não sei para onde, foi para os confins da terra. Mas ele nunca evangelizou a casa dele. E Pedro está colocando aqui, no versículo 17, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Como é que está a casa de Deus? Como é que está a nossa igreja, irmãos? Não, irmãos, estamos bem, estamos evangelizando aqui e acolá e tal. E como está a casa? Como estão meus filhos? A minha casa, como estão meus filhos? Como está minha esposa? O julgamento vai começar por dentro da nossa casa. Como eu coloquei sempre e volto a colocar, eu estou evangelizando, estou indo atrás de uma ovelha, aí 100 ovelhas, aí eu vou atrás de uma que se desgarrou-se e deixo as 99, vou atrás, que eu tenho que buscar uma, mas não cuido das 99. Nós vemos, enxergamos e vimos muitos pecados: prostituição, adultério, lesbianismo, homossexualismo, a mentira, tantos outros pecados. Mas nós não paramos para ver
o pecado da omissão. A omissão, meus irmãos, é um pecado tão grande, tanto quanto os outros, ou se não maior do que os outros. Permitam-me falar dessa maneira e posso me colocar como nércio, mas falo dessa maneira. Porque a omissão é aquilo que você não faz sabendo que tem que fazer e sabendo que aquilo ali é certo, mas eu não faço, eu me omito a fazer. Tudo está bem, e nós sabemos que não está bem. Eu tenho que parar, irmãos, para analisar como é que está o Evangelho na minha vida. O irmão Evaldo está falando isso também para ele. Como é que está o Evangelho na minha vida? Na vida daqueles que estão ao meu lado, está tudo bem, mas na minha vida, né? A questão é o seguinte, permitam. A questão é o seguinte, eu tenho cuidado muito dos meus e tenho me deixado. Volto a fazer uma colocação que eu fiz em 2 lives passadas. Quem é o meu próximo? Se não eu mesmo, para me amar, para me corrigir, para que eu tenha respaldo de falar e de corrigir alguém. Então a igreja, como igreja, para ela corrigir alguém, ela tem que ter respaldo. Nós pensamos muito, agora vamos nos individualizar. A igreja é cada um de nós, glória a Deus, e é certo, é isso mesmo. A Bíblia nos diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Mas a igreja é composta pelo cabeça, que é Jesus, todo o seu corpo. Dentre o seu corpo, Jesus escolheu uns para pastores, outros para mestres, outros para doutores, uns para evangelistas, mas tudo isso no corpo para que serve? O corpo tem que ter equilíbrio para a aperfeiçoação dos santos, para a nossa aperfeiçoação. Então nós como igreja temos que ter esse respaldo, esse reflexo para todos aqueles que estão fora do alcance da igreja. Para todos aqueles, como Pedro fala aqui, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Quais são o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Meus irmãos, aqui fala para o ímpio e aqui também fala para muitos de nós que estamos dentro da igreja. Às vezes somos desobedientes, sim, e devemos pagar um preço, mas muitas vezes a nossa desobediência também vem por omissão minha, que se tenho algum conhecimento da palavra de Deus, não repasso para aqueles que não têm. E Deus vai cobrar. Quem muito é dado, muito será cobrado. A palavra assim nos diz. Meus irmãos, permitam-me, em nome de Jesus, sou pequenino,
falho, sou imperfeito. Mas permita-me dizer, cuidemos, pois, eu falava também ontem sobre Elias. Elias correu ali para a caverna, fugindo, dizendo, com medo de Jezabel, porque ele dizia que tinha zelo. Ele era zeloso pelas coisas de Deus. Mas muitas vezes o zelo que nós temos nos constrange. Às vezes, irmãos, eu digo para mim, falo para mim mesmo, às vezes nós precisamos ser audaciosos, precisamos nos desprender. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo porque pensamos que vamos machucar alguém. E a palavra de Deus nos diz: agrade a Deus e desagrade o homem. Não agrade o homem, agrade a Deus. Muitas vezes nós nos colocamos como pedra de tropeço, mas a Bíblia diz que Jesus veio como pedra de tropeço para aqueles que tinham uma visão do mundo, uma visão para agradar a si próprio. Eu coloco Jesus, irmãos, isso aqui não é heresia, tá? Eu coloco Jesus como o maior revolucionário que veio aqui no mundo, porque ele veio mudar todas as filosofias daqueles filósofos antigos, Confúcio, Talião, da lei de Talião, que era dente por dente, olho por olho. Jesus disse assim: não, se alguém te fizer mal, bater na tua face, vira o rosto para ele bater do outro lado. Não que nós venhamos sermos esmorraçados, mas existe um outro lado em que nós devemos pensar e raciocinar. Como eu falei pela manhã, muitas vezes a razão traz confusão, e às vezes é preciso nós renunciarmos às nossas razões, para que possamos ver resplandecer a luz do Evangelho. E o Evangelho, confesso, não que eu não via, mas eu comecei a ver e a observar através do meu pastor Ferreira, que me mostrou o seguinte: olha, Evaldo, você não pode implantar a justiça de Deus onde há confusão. Você tem que trazer a paz, e quando todos estiverem em paz, você implanta a justiça de Deus. Muitas vezes, se está em paz, não é você passar pelo irmão da paz do Senhor, abraçar, sorrir. Não, isso não quer dizer paz. A convivência é assim. A convivência é você saber me aceitar da maneira que eu sou, mas muitas vezes eu não estou em paz e você também não está em paz. Isso chama-se convivência. Paz
é você renunciar a você mesmo. É você implantar paz no coração de alguém que está coração em guerra, contrito. E fala para mim, irmãos. E fala para mim. Irmãos, quando Jesus disse: aquele que quer me seguir, pega sua cruz e negue-se a si mesmo. Qual é a cruz? Qual é a tua cruz? Olha, amados, todos nós temos uma cruz. Não venhamos dizer que não temos. Temos. Pode ser uma cruz, pode ser pecado, né? Como todos falam, a cruz é pecado. Mas existe a cruz do eu. É a pior cruz que tem. A cruz do eu. Eu sou isso, eu sou aquilo. É a cruz do eu. É a principal cruz que nós devemos pegar, é essa, de renunciarmos a nós mesmos e seguirmos a Cristo. E quando nós seguimos a Cristo, irmãos, nós percorremos também o caminho do Gólgota. E no caminho do Gólgota, irmãos, muitas vezes nós queremos ser super-homens. Não, eu levo a minha cruz, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu levo minha cruz. Glória a Deus, leve, irmãos, mas sempre nós iremos precisar de sirineus em nossas vidas. Jesus, como Deus, no caminho do Gólgota, ele poderia muito bem não cair, não se cansar com aquela cruz, mas ele nos deu um grande exemplo. Que o Evangelho não é feito só por um homem, e que se nós somos corpo de Cristo, precisamos um dos outros. Que nós venhamos ver Cirineu não só naquele caminho que Jesus percorria, que caiu e Cirineu foi lá, levantou-lhe a cruz e colocou nos seus ombros novamente. Irmãos, a cruz que Jesus foi crucificado, ali estavam os nossos pecados. Mas é a cruz que nos leva ao Calvário. É a cruz que nos expõe. É a cruz que nos faz renunciar. É a cruz que nos faz nós olharmos para dentro de nós mesmos e sabermos que nós mesmos podemos ajudar uns aos outros. Deus é o mentor de todas as coisas na pessoa do Senhor Jesus? É, mas precisa-se de um Cirineu. Hoje, o Rio Grande do Sul está passando por essa dificuldade, como nós aqui também no Nordeste passamos por falta d'água, mas por negligência das nossas autoridades políticas. Me desculpa, você do YouTube, direção do YouTube está falando aqui isso, mas convém falar pela autoridade do Espírito Santo.
Lá há excesso de água, no sul. Aqui há falta. Mas tudo depende do homem, que Deus deu a autoridade, a capacidade do homem para que nós pudéssemos sobreviver. Mas nós pagamos um preço por nossa negligência. Mas volto para o Rio Grande do Sul. Nós evangelizamos os outros países, glória a Deus. Como está minha casa? Como está meu bairro? Como está minha cidade? Como está meu estado? Como está meu país? Aleluia. Nós nos preocupamos muito, irmãos, com a casa do vizinho e deixamos nossas casas muitas vezes ao léu e expostas. Sabemos que nós temos o poder da oração, de orarmos, e Deus responde. Sei, nós somos testemunhos da resposta de Deus através de orações. Mas nós negligenciamos e não ir. Através de ofertas, se nós não podemos ir, ofertamos. Se nós não pudermos ofertarmos, dê a palavra. A palavra é o pão vivo descido do céu. E hoje nós falamos, Jesus te ama. Amém. Glória a Deus, Jesus ama. Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É a palavra, irmãos, que vai nos manter de pé a palavra. Nós falamos muito assim, né? Olha, chega lá no céu, não vai ter mais palavra, é só louvor. Não. É uma das coisas que eu questiono com qualquer outro. Estou falando aqui no YouTube, eu não sei até onde vai chegar esse vídeo. Sei que vai chegar aqui próximo, não sei distante. Mas, como no céu não vai ter a palavra? Se Deus é a palavra, se Deus é o verbo que se fez carne, por acaso o verbo morreu? Não. Tudo se fez pela palavra, irmãos. E a palavra de Deus, ela foi ontem, é hoje e será eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus ela é eterna. Que nós viemos pregar, irmãos, dentro de nossas igrejas, a palavra de Deus. Que venhamos ter comunhão, coinonia, festas. Glória a Deus, como eu falei, o povo de Deus é um povo festivo. É um povo que canta, que bate palma, que louva a Deus, que dança. Aleluia! Mas é a palavra que nos mantém de pé. Muitas vezes nossas igrejas é festa no domingo, é festa na quinta, na segunda, é na terça, é na quarta. Aleluia! Mas uma igreja não se mantém de pé se não tiver a palavra. Quem está falando é o irmão Evaldo, pelo Espírito Santo de Deus. Pode questionar quem questionar.
Mas uma igreja, irmãos, não se mantém sem o pão vivo. O pão vivo, descido do céu. Aquele pão que nos alimenta, que torna os nossos pastos verdejantes, para que nós possamos nos alimentar e ficarmos sadios e fortificados. Aquele pão verdejante nos nossos pastos, já que nós somos ovelhas, para que nós não possamos sair daqui e ir buscar em outro apriscos. E se nós formos, muitas das vezes, quando nós tentamos nos alimentar em outros apriscos, nós trazemos costumes que são inadequados para o corpo de Cristo, para a ovelha. Devemos guardar os bons costumes, como o apóstolo Paulo nos diz, devemos sim. Mas a verdadeira doutrina vinda de Deus, essa é que nos mantém de pé. Abro aspas. Doutrina de Deus, não dogmas de homens. Fecho aspas. Meus irmãos, vivemos tempos difíceis e tempos findos. O que tu tem guardado para esses tempos difíceis? O que tu tens guardado para esses tempos difíceis? Fortificai-vos, pois, irmãos, no Senhor. Busque a Deus, irmãos. Busca a Deus em sinceridade de espírito. A luta é cansativa. O cansaço espiritual, ele muitas vezes quer nos desmotivar. Mas eu louvo a Deus que, mesmo rastejando, é melhor nós chegarmos rastejando do que corrermos e nos cansarmos e não atingirmos o nosso alvo. Amém, irmãos? Graça, paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus que é vivo.